E eu gostaria de falar nesta manhã a respeito da amizade, né? Só que antes de adentrar a mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês a dificuldade que nós temos em torno de se criar novos laços de amizade. Nós vemos que muitas pessoas estão decepcionadas com amigos e amigas. E o resultado são de muitas pessoas feridas, machucadas. Tão machucadas que, por amarem tal pessoa, sofreram uma decepção tão profunda que hoje se blindam. E não sei se vocês notaram, hoje o contexto nosso é de muita dificuldade de relacionamento. Hoje nós vivemos em um contexto de muita individualidade, principalmente pós-pandemia. Quando nós começamos a amar uma pessoa, nós criamos uma imagem desta pessoa. E essas imagens que são carregadas de expectativas, elas são frustradas e nos deixam decepcionados, né? Nos decepcionamos com a pessoa que nós amamos. Isso acontece porque todos nós, todos os seres humanos, nós conhecemos tudo por intermédio de imagens. Existe uma história de um escritor, Yukio Mishida. Ele escreveu um romance, não sei se todos conhecem, que é chamado o romance O Pavilhão Dourado. E antes de entrar até na introdução da mensagem, eu gostaria de falar dessa história rapidamente. Mishida conta a história de um jovem que cresceu ouvindo as mais belas descrições desse pavilhão dourado. Era um templo budista, onde o seu pai trabalhava nesse templo como monge. E tudo que esse jovem conhecia a respeito desse templo era aquilo que seu pai falava. Ele não conhecia com seus próprios olhos o pavilhão dourado. Então, toda vez que o pai dele falava a respeito desse templo, ele imaginava esse templo. E, portanto, ele amava esse templo. Quando chegou a hora de conhecê-lo, conhecer esse templo como ele é, o filho do monge ele foi assaltado por uma terrível hesitação. E o escritor ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: a hesitação tomava conta do meu espírito à medida que se aproximava o dia do encontro com o pavilhão dourado que eu jamais virá. Era de toda forma necessário que o pavilhão fosse esplêndido. Isso o filho daquele homem, do monge, falando. E ele fala que ele apostou. E ele fala assim: não na beleza intrínseca dele, mas na capacidade do meu espírito imaginá-lo belo. Ele imaginava e ele estava ansioso em conhecer aquele pavilhão dourado. E chegou aquele grande momento de conhecer esse pavilhão dourado. E quando ele chegou naquele pavilhão dourado, ele viu que aquele pavilhão dourado era apenas uma pequena construção de 2 andares. Havia um fênix no topo do telhado. E ele retrata que parecia mais um corvo ali pousado. Longe de ser belo aquele pavilhão que ele construiu na sua mente, ele decepcionou. Porque era um pavilhão que dava a impressão de total desarmonia, discordância com aquilo que ele imaginava. E ele falava para si mesmo: poderia a beleza ser assim tão feia? Será que esse pavilhão é tão feio assim? Será que a beleza ela pode ser tão feia? Meu pai descreveu esse pavilhão de uma maneira que eu imaginava. E é interessante que esse autor, Mishida, fala que esse menino, ele ansiava chegar aquele momento de conhecer o pavilhão. E chegou aquele momento. Quando ele conheceu, foi uma decepção total, no final das contas. E essa decepção não é por causa do pavilhão dourado, mas sim da imagem que ele criou do pavilhão, do templo. É verdade que o filho do monge, ao ouvir as descrições que seu pai falava, aquele garoto ele amava o pavilhão sem mesmo conhecê-lo. Mas será que o templo decepcionou ele? Ou será que as expectativas do filho do monge não correspondiam com o templo da maneira que ele é? Quando ele adentrou aquele pavilhão, a decepção tomou conta do seu coração. O mesmo nós podemos falar a respeito de relacionamentos que temos com pessoas que nos cercam, pessoas em nossa volta. Quase sempre dizemos que é o outro que nos frustra. Já parou para pensar? Que sempre a gente fala assim: puxa, aquela pessoa que eu tanto amava, ela me frustrou, me decepcionou.
Mas quase nunca nós estamos dispostos a conviver com pessoas sem depositar confiança em nossas expectativas e imagens que nós criamos dessa pessoa. O grande desafio nosso, em um contexto de individualidade, em um contexto em que está difícil se criar laços de amizade, é amar as pessoas mais do que as imagens que nós criamos dessa pessoa. Porque nós trocamos as pessoas, porque as pessoas nós tocamos. As imagens são apenas fantasias que nós criamos. Nós queremos ter amigos em nossa volta. Eu inicio, antes dessa introdução, dizendo para cada um que aqui está, seja um amigo. Não se deixe levar pela imagem que você tem criado em sua mente, mas viva um relacionamento, porque pessoas nós tocamos. Imagens são apenas fantasias. Aquele menino, ele não se decepcionou com o templo, mas com a expectativa que havia criado em seu coração com aquilo que seu pai havia falado para ele. E eu gostaria de falar nesta manhã sobre o valor da amizade. Como é importante nós valorizarmos a amizade. Existem 2 estátuas em Washington, que juntas, nos Estados Unidos, contam uma história maravilhosa. Uma delas é um memorial feito ao general Ulisses. Não sei se todos conhecem. Ela é um memorial que fica à margem do Capitólio. O Capitólio é o Congresso americano. Ulisses, ele foi um grande líder militar, decisivo no contexto ali americano, em uma guerra civil que ocorria, e ele foi um personagem. Portanto, Ulisses, para o povo americano, é um símbolo da força de vontade humana. Ele foi o 18º presidente dos Estados Unidos. Ele é um orgulho para a nação americana. Ele foi um ícone de um homem forte que permaneceu firme contra a tempestade que acontecia naquele contexto, que era uma guerra civil. Enquanto muitos estavam recuando, esse general ele se posicionou e venceu. Então foi levantado um monumento como uma expressão de gratidão a esse homem por tudo que ele fez. Aquele homem é admirado até os dias atuais. E ele fica próximo do Capitólio, Congresso americano. Essa estátua desse lendário general, montado em um cavalo de guerra, se depois vocês quiserem pesquisar, é Ulysses Grant, tá? Sentado em um cavalo de guerra, é um dos cartões postais ali daquela região de Capitólio. Na livraria, o selo mais vendido é deste homem, o grande orgulho da população americana. Sabe o que é interessante? Que existe esse monumento e a cerca de 4 quilômetros de distância tem um parque muito bonito nos Estados Unidos e ali tem um monumento, só que muito mais simples, pequeno, algo comum. Fica, na verdade, não é um monumento, é um memorial muito simples, discreto. É a estátua de um personagem. Ele não é tão conhecido na guerra civil. É a estátua do general John. Este homem ele era advogado e antes da guerra ele se tornou chefe do gabinete de Ulisses. Eles trabalharam junto. E John ele conhecia muito bem o caráter de Ulisses, especialmente a sua fraqueza. E qual que era a fraqueza deste general? Era o alcoolismo. No início da guerra, John fez Ulisses prometer: olha, você não vai mais beber, você não pode ficar mais embriagado. E sempre que o general Ulisses ameaçava abandonar esta promessa, porque o general Ulisses falava: tá bom, não vou mais beber. Este amigo, John, insistia e apoiava para que Ulisses pudesse voltar ao caminho certo. John lutava pela vida desse general. E de muitas maneiras, John sempre estava ao lado do general Ulisses. O memorial de John é simples em comparação com a glória, com o esplendor concedido ao general Ulisses. Mas sem o amor, sem o apoio do seu amigo John, Ulisses jamais seria consagrado ou teria conseguido montar naquela sela de um cavalo. A verdade é que ninguém dava a mínima atenção a John. Perceba que o mundo que nós vivemos é um mundo que celebra o indivíduo e suas conquistas.
Por isso que esse general ele é celebrado nos Estados Unidos. O mundo ele não celebra a amizade, a cumplicidade. Em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao 10, não precisa abrir sua Bíblia, não é o texto que nós vamos trabalhar, fala assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E por inúmeras vezes, esse general Ulisses, ele caiu, mas ali tem um amigo que sempre estendeu a mão e o colocou de pé. E uma das marcas de um verdadeiro homem e mulher piedosa é a sua fidelidade na amizade com outros homens ou mulheres, especialmente com os irmãos e irmãs da nossa comunidade, o corpo de Cristo. Este homem, Ulisses, se tornou uma referência, porque havia um amigo o ajudando, estando ao seu lado. E esses monumentos demonstram como que o mundo enxerga a amizade. John sequer é lembrado. Já Ulisses, ele é vangloriado. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos falar a respeito do valor da amizade. Eu gostaria que você refletisse. Assim que você encontrar em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3, eu peço que você se coloque de pé. E após a leitura, peço que você continue com sua Bíblia aberta. Amém? 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3, assim que você encontrar, peço que você se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas se tornou muito amigo de Davi, e Jonatas o amou como a si próprio. Daquele dia em diante, Saul o manteve consigo, e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Então Jonatas fez um acordo com Davi, porque o amava como a si mesmo. Pode se assentar? Eu não sei qual que é a tradução da sua Bíblia, mas na tradução Almeida Corrigida, simplesmente registra que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Nós vemos nesse versículo falando a respeito da amizade. Um capítulo anterior a esse, o capítulo 17 em específico, nós vemos como todo o exército israelita havia se acovardado perante o temível guerreiro Golias. E todos aqui conhecem a história. E como este jovem pastor, Davi, protegido apenas por sua fé em Deus e armado apenas com uma funda, derrubou o filisteu e conduziu Israel à vitória. Após esta vitória sobre o gigante filisteu Golias, Davi, a história nos fala que Davi se apresentou a Saul. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. Volta um capítulo anterior, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 54 ao 58. Davi tomou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém, mas guardou as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: Abner, de quem esse jovem é filho? Abner respondeu: ó rei, tão certo como tu vives, não sei. Então o rei disse: pergunta de quem ele é filho. Depois que Davi matou o filisteu, Abner o chamou e o levou à presença de Saul. Davi trazia nas mãos a cabeça do filisteu. Saul lhe perguntou: jovem, de quem és filho? Davi respondeu: sou filho de teu servo Jessé belemita. Então aqui nós vemos o contexto. Quando finalizou esse diálogo entre Saul e Davi,
Este autor do livro de 1 Samuel, que é um autor anônimo, ele nos informa que Jonatas se tornou muito amigo de Davi e Jonatas o amou como a si mesmo. E olha que interessante, irmãos. Jonatas era o filho herdeiro do então rei Saul, naquele contexto, o herói de guerras anteriores. Ele era o queridinho do exército de Israel. Ele era muito amado pelo exército de Israel antes dessa aparição explosiva de Davi naquele cenário. É quão natural, na perspectiva do pecado, teria sido para Jonatas ter ciúmes daquele jovem promissor, daquela revelação. No entanto, aconteceu exatamente o oposto. Jonatas apresenta um dos mais belos retratos da graça masculina em toda a Escritura. Jonatas é um homem considerado um exemplo de amigo, de fé e pureza de coração. De uma perspectiva mundana, nós poderíamos esperar o quê? Que Jonatas fosse o mais amargo inimigo de Davi. Por quê? Porque Jonatas era o príncipe, o filho do rei. Portanto, ele era o sucessor do seu pai. Ele deveria herdar o trono do seu pai. A ascensão de Davi era uma ameaça à sua dinastia. Era alguém que ameaçava o trono. No entanto, quando Davi derrotou Golias, Jonatas parece ter entendido que Deus estava estabelecendo Davi no lugar de Saul e sua família. Jonatas responde tirando o próprio manto real. Ele tira o próprio manto real, ele tira a espada, o colete e coloca aos pés de Davi, o líder que estava em ascensão. E foi assim que apresentou o jovem Davi diante das tropas veteranas. Jonatas apresentou a Davi as tropas, e acompanhem comigo em 1 Samuel capítulo 18, agora no versículo 4. Capítulo 18, versículo 4. A Bíblia fala assim: Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi, como também sua armadura, e até mesmo sua espada, seu arco e seu cinto. Irmãos, Jonatas, como primogênito de Saul, ele detém o direito hereditário ao trono de Israel. Quando Jonatas tira a sua capa e veste a Davi, como também sua armadura entrega a Davi, isto é um símbolo de que Davi é o sucessor de Saul. Dar a espada é um sinal de submissão para aquele que é maior. E é exatamente isso que Jonatas está comunicando com a sua postura diante das tropas veteranas ao tirar a sua armadura, ao entregar a espada a Davi. Jonatas agiu assim porque Jonatas o amava como a sua própria alma, pois amava a Deus e amava a fé que ele viu ardente no jovem Davi. Após Davi ter vencido o gigante Golias, automaticamente a sua popularidade cresceu demais. Ele era aclamado por todo o povo. E no versículo 7, se vocês analisarem junto comigo, e versículo 8, diz o autor anônimo que as mulheres dançavam e cantavam uma para as outras. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. E essa era a canção de todo aquele povo. E no versículo 8 fala então que, ouvindo isso, Saul se enfureceu. Saul não se agradou da música que estava sendo cantada para Davi e disse: elas atribuem 10 milhares a Davi, a mim somente milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Então Saul, ouvindo essa canção, ouvindo o povo aclamar Davi, Saul viu que o seu reinado estava em perigo. Uma popularidade que despertou o ódio do rei Saul. Então, dominado pelo ódio, pela inveja, o rei Saul, o que ele fez? Ele arquitetou um plano para matar a Davi. E assim deu início a uma perseguição a Davi. Jonatas, sabendo da intenção do seu pai, Jonatas intervém para salvar a vida do seu amigo. Daí no capítulo 19, versículo 1 ao versículo 2. Acompanhe comigo. Fala assim: Saul disse a seu filho Jonatas e a todos os seus servos que matassem Davi. Mas Jonatas, filho de Saul,
era muito amigo de Davi. E Jonatas avisou Davi: Saul, meu pai, procura te matar, portanto, protege-te amanhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Embora soubesse que isso iria colocar em desconfiança de seu pai, em perigo, Jonatas avisa Davi. Por fim, Davi, ele é forçado a fugir e se reunir a um grupo de soldados para si. Davi foge e se reúne uma galera junto com ele, soldados com ele. E durante muitos anos, Saul perseguiu a Davi. Foram anos que foram desgastando a fé de Davi, desgastando a sua determinação. Embora Davi, durante muito tempo, ele houvesse se sustentado com a promessa que Deus faria dele um rei, chegou um momento que ele cansou, porque era muita dificuldade, era muita perseguição. Foi durante esse tempo que, na vida de Davi, nós vemos que quando ele estava à beira do desespero, à beira da derrota, nós vemos que Jonatas veio e forneceu um modelo de amizade. Davi havia fugido de Saul, indo para as cavernas de Adulão, onde ele encontrou refúgio naquela caverna. E com a perseguição de Saul, Davi fugiu para o deserto do sul. Acompanhe comigo o capítulo 23, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. A Bíblia fala assim: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Sife. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Nós vemos aqui que Davi ele fugiu para o deserto. E olha que passagem linda. Deus não entregou Davi em suas mãos. Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que é imutável, Deus em todo momento estava preservando a vida de Davi. Não foi a sua fuga, não foi uma caverna, não foi o deserto que protegeu a Davi, mas nós vemos nesse contexto que a soberania, a provisão, Deus providencial estava cuidando de Davi, protegendo a Davi. Já fazia vários anos que Davi estava fugindo de Saul. Imagine comigo, irmãos, você fugindo em um deserto pelo qual existe uma oscilação extrema entre o calor e o frio, tá? E nós vemos que Davi estava fugindo nesse deserto e em um momento ou outro a sua confiança nas promessas da salvação de Deus sendo abalada pela dificuldade, pelas circunstâncias. E olha o que Davi declarou quando ele estava na caverna, a caverna que ele fugiu, que ele se afugentou na caverna de Adulão, no Salmo 142, versículo 1 ao versículo 3, não precisa abrir. Olha o que Davi declara: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando a misericórdia. Davi estava orando. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Que angústia que é essa que ele está apresentando diante do Senhor? Quando o meu espírito se desanima, olha o estado que ele está desanimado, com a alma abatida. És tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Nós vemos aqui Davi suplicando a Deus, clamando a Deus. Aqui nós vemos neste salmo que ele escreve quando ele está dentro dessa caverna de Adulão, ele falando como o seu espírito está, o estado atual de Davi. Davi estava desanimado, angustiado. Foi neste exato momento que Jonatas, servindo como comandante no exército do seu pai, ele reaparece a Davi. Sabendo da posição cada vez mais desesperada de Davi, Jonatas agiu para fornecer um dos exemplos clássicos de uma amizade fiel. Voltando para 1 Samuel, capítulo 23, 16. Abra comigo, 23, 16, 1 Samuel 23, 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreze, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Irmãos, essa passagem aqui ela é maravilhosa. Primeiro ponto, nós vemos Jonatas tomando a iniciativa e indo até Davi.
Esse ato de Jonatas foi um ato de ministério sacrificial, de sacrifício. Jonatas estava no conforto e proteção do reino do seu pai. Ele é filho do rei. Jonatas desfrutava da melhor comida no reino do seu pai. Jonatas estava em um reino protegido, confortável. E a história nos diz que Jonatas tomou a iniciativa e se aventurou na privação do deserto, dos perigos do deserto, tudo para ir ao encontro do seu amigo. Irmãos, é isso que a amizade verdadeira exige. Um amigo que não está disposto a sacrificar o seu bem-estar ou conforto não é digno de ser chamado amigo. Jonatas buscou entender as necessidades de Davi. Muitas vezes nós criamos a imagem de uma pessoa e compramos aquela imagem. E às vezes é necessário que a gente sente ao lado dessa pessoa. E como falei no início, a imagem a gente não toca. E muitas das vezes nós somos levados pela imagem e nos frustramos. E nós vemos esse contexto em que Jonatas ele não cria uma imagem de Davi. Ele vai até Davi para entender a necessidade de Davi. Jonatas não estava concentrado em suas próprias dificuldades. Jonatas pensou no que Davi estava passando. Jonatas ele não colocou na balança. Puxa, estou no conforto do reinado do meu pai. Ele não pensou no perigo do deserto. Ele não pensou no clima. Não pensou em situações que poderiam acontecer no deserto. Ele simplesmente foi. Davi era um líder naquele momento, quando ele está na caverna de Adulão, de um bando de fugitivos cansados, cercados no deserto. Davi estava pagando o preço da liderança, seus próprios pensamentos dedicados a seus homens e suas necessidades, enquanto ele permaneceu sozinho. Sabe quando você está rodeado de pessoas, mas você ao mesmo tempo está sozinho? Assim Davi estava naquela caverna. Enquanto Davi ele emprestava sua força a outros, não havia ninguém para sustentá-lo em sua fraqueza. Imagine comigo um médico cuidando de doentes desesperados. Quem está ali para sustentar este médico? Quantas famílias vão ao encontro de um médico desesperado? Mas quem está ali para sustentar um médico de maneira psicológica, física? Um médico, às vezes, que passa horas. Quem está ali para sustentar? Era assim o momento de Davi. Ele estava cercado de homens, porém ninguém para sustentá-lo naquela caverna. Jonatas sabia quão grande é o presente da companhia para um amigo em dificuldade. Jonatas tinha essa compreensão. Por isso ele foi até o encontro de Davi. A Bíblia nos diz que Deus não iria entregar Davi a Saul. Mas vocês acham que Davi estava sempre confiante nisso? A Bíblia fala assim, né? Jesus declara que estaria conosco todos os dias. E tem momentos na nossa vida que nós oscilamos na fé. Nos esquecemos da promessa que a Bíblia nos fala, a promessa que Cristo declara na sua palavra. E nesse momento aqui, Davi não estava confiante. Claro que não. Davi estava em uma terra perigosa, com um inimigo real, poderoso, perseguindo. Portanto, ele estava desanimado na fé. E sabe o que é interessante? Que a perseguição, ela gera um desânimo. Foi assim com o profeta Elias. Elias chegou a entrar num quadro de depressão, porque ele ouviu falar que ele seria perseguido pela rainha. E nós vemos aqui que Davi estava angustiado, com medo. Jonatas indo até Davi. Jonatas foi no lugar de luta. Da mesma forma hoje, nossa amizade significa ir ao encontro dos nossos irmãos em lugares de necessidade. Provérbios capítulo 17, versículo 17 fala assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão.
Jonatas fez mais do que simplesmente aparecer a Davi. Jonatas fez por Davi a coisa mais necessária em tempos difíceis. Acompanhe comigo, 23:16, 1 Samuel capítulo 23:16. Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Oreza e restaurou sua confiança em Deus. Restaurou sua confiança em Deus. Irmãos, a mão de Davi estava trêmula. Ele estava prestes a escorregar. As suas mãos estavam escorregando do firme suporte que é a nossa fé em Deus. Jonatas então veio e restabeleceu a firmeza da fé e da esperança de Davi no Senhor. No momento que estava escorregando a sua mão, Jonatas segurou a mão de Davi e o direcionou novamente ao Senhor. Você já se perguntou como encorajar um amigo em dificuldades? É um gesto de amor, ir ao encontro e oferecer a mão. Porém, algo maior é tomar esta mão trêmula e apoiá-la firmemente nas promessas de Deus. E foi exatamente isso que Jonatas fez com Davi. Porque no versículo 17 do capítulo 23 fala assim: não temas, Davi, porque a mão de Saul, meu pai, não vai te achar. Porém tu reinarás sobre Israel. Eu serei contigo. Jonatas nesse momento encorajou Davi, no momento em que ele estava sendo atacado pelo exército de Saul. O exemplo de Jonatas com Davi nos mostra que um amigo piedoso é aquele que nos conduz a Jesus Cristo. Um amigo piedoso é aquele que nos conduz ao Evangelho. Um amigo piedoso é aquele que nos conduz a Jesus nos momentos de fraqueza e desânimo espiritual. Um amigo verdadeiro é aquele que procura edificar corações trêmulos e protegê-los dos perigos da descrença e do medo. Ter um amigo assim é uma amizade que precisa ser valorizada. Atrás da ajuda amorosa de seu amigo, Davi encontrou coragem para continuar esperando em Deus. E Provérbios capítulo 18, versículo 19 fala: o irmão ajudado é como uma fortaleza. A amizade leal de Jonatas foi um apoio crucial que sustentou as muralhas do espírito de Davi. E o Evangelho nos chama a ser suporte, a suportar uns aos outros. Sabe o que é suportar? Suportar aquele que está em fraqueza, aquele que está pronto a cair, você suportar para que ele não caia. Esse sim é um amigo verdadeiro. E olha que linda a declaração de Davi nos Salmos, capítulo 57, versículo 1. Ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. E olha que interessante, irmãos, a declaração de Davi mudou. Jonatas havia lembrado e encorajado a Davi buscar a ajuda de Deus. E este salmo que eu li, nada mais é do que essa declaração de Davi nesse momento pedindo ajuda a Deus. E não, olha que interessante, Jonatas, ele direcionou Davi novamente a Deus. Jonatas não direcionou Davi às cavernas de Adulão, não direcionou Davi ao deserto, mas na rocha que é o nosso Deus. O melhor amigo é aquele que sempre faz com que o nosso coração repouse no Senhor. Nós devemos valorizar grandemente os verdadeiros amigos em Cristo. Devemos também desejar ser um amigo assim. Nós temos o costume de falar assim: queria tanto um amigo, seja um amigo. Eu me lembro, irmãos, não está nem no script aqui, mas eu vou compartilhar com vocês. A minha esposa, ela fez uma cirurgia da apêndice, era uma cirurgia delicada porque a pedra ela estava caminhando para a apêndice. E o médico falou assim: precisa fazer cirurgia hoje. Ela estava muito mal. E corremos, ela fez a cirurgia, glória a Deus, deu tudo certo. E eu me lembro que ela estava repousando, que o médico pediu repouso, né?
Ali era um momento delicado para nós, né? Pela urgência, não foi uma cirurgia de vesícula como qualquer cirurgia simples, porque uma cirurgia de vesícula ela é simples, mas o caso da minha esposa era delicado, pois uma das pedras havia se movimentado e poderia ter dado uma inflamação no apêndice, né? Apendicite. Não, apêndice não, desculpe, no pâncreas, estou me confundindo, pancreatite. E quando dá, pode levar ao óbito. E eu me lembro que a minha esposa estava na cama, toda dodói, né? Estava ali se recuperando, e ela começou a reclamar. Puxa, ninguém da igreja me visita. Porque era um momento de fragilidade emocional dela. Ela precisava de pessoas de sua volta. E ali eu lembro que eu virei para ela e falei assim para ela assim, você está se colocando como vítima? Qual foi o momento em que você pegou o celular e enviou uma mensagem para alguém, perguntando se está bem? Qual foi o momento que você fez uma visita para alguém? Ela simplesmente olhou para mim e parou de murmurar, era murmuração, parou de murmurar, ficou calada e ela se lembra até hoje. E foi maravilhoso para a vida dela. E quando eu falei isso para ela, por quê? Porque isso é traços do pecado adâmico. Nós temos uma grande dificuldade de reconhecer os nossos pecados. Nós temos uma habilidade de se colocar como vítima. É o que a minha esposa estava dizendo. Ela nunca fez uma visita, ela nunca se preocupou. E no momento da fragilidade, ela queria alguém ao seu lado. E através desse testemunho da vida dela, eu falo para vocês. Nós queremos amigos em nossa volta. Seja um amigo. Seja um irmão, uma irmã genuína. Talvez você esteja aqui chamando o seu irmão de irmão, mas você não tem refletido ao peso da palavra que você está falando, irmão. Tem pessoas no contexto eclesiástico que não sabem o nome do irmão. Já a pessoa chegar em casa e falar assim, mãe, a minha mãe fala assim, filho, pega tal coisa com sua irmã, e eu não saber o nome da minha irmã, não sou estranho? Às vezes nós estamos aqui e não sabemos o nome do nosso irmão, da nossa irmã. Nós precisamos sair da bolha e criar laços de amizade. Eu sei que muitos têm um passado de decepção, de frustração, mas não é só culpa daqueles que nos feriu, mas é culpa da imagem que nós criamos dessa pessoa amada. Nós nos decepcionamos não com a pessoa, mas com a imagem que nós criamos. Criamos uma expectativa em lugar errado. E eu gostaria de concluir dizendo a vocês que essa história da amizade entre Jonatas e Davi, ela nos aponta para uma história muito maior, para um amigo muito maior que Jonatas, para um amigo perfeito. Este amigo é Cristo, Filho de Deus, que de maneira voluntária se entregou naquela cruz para nos libertar dos nossos pecados. Como Jonatas, Jesus saiu de um lugar seguro, e a Bíblia fala que o Verbo se fez carne. Jesus se fez carne e veio a esse mundo de dificuldades, esse mundo caótico de perigo. Jesus Cristo se fez homem, ou seja, Jesus Cristo se fez vulnerável aos perigos deste mundo, por amor a cada um que aqui está. Como Jonatas, Jesus deixou suas riquezas, deixou o seu conforto. Cristo deixou o seu conforto para entrar em nossa pobreza. Jonatas se despiu dos símbolos reais de honra e ofício, quando ele tira a sua veste, quando ele deixa a sua espada. Jesus colocou sobre nós sua própria justiça, entrelaçada como uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, para que possamos ser aceitos na santa presença de Deus. Se o culto desta manhã tem sido aceito por Deus, não é mérito nosso, é por causa de Cristo. Cristo não apenas fortaleceu a nossa mão em Deus, como também nos levou a um relacionamento salvífico através do seu sangue. Jonatas havia feito uma aliança de amizade fiel com Davi. E olha que coisa linda o Evangelho. Jesus aceitou do Pai uma aliança que exigiu o derramamento do seu próprio sangue pelos nossos pecados. O verdadeiro amor, a verdadeira amizade está em Cristo.
E se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. E se nós estamos em Cristo, nós temos a capacidade de ser amigos, como Jonatas foi, neste mundo caótico. E eu gosto muito daquela declaração que o apóstolo João registra, em João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Irmãos, e isso é incrível, porque Cristo não está chamando nós de servos, mas de amigo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Cristo se entregou naquela cruz pelos seus amigos. Se Deus de tal maneira nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se Davi se alegrou no amor de Jonatas como uma grande bênção, muito mais no nosso coração deve se unir a Jesus em resposta à sua aliança de amor por nós. E eu finalizo dizendo a vocês: valorize a verdadeira amizade. Não somente a verdadeira amizade que nós comungamos dia após dia, mas esta verdadeira amizade que nesta manhã eu falo é o relacionamento com Cristo Jesus. Valorize este amigo, que a Bíblia fala que esvaziou-se de si mesmo. E olha que interessante, a Bíblia fala que Jesus se esvaziou, porque Ele tinha do que se esvaziar. E por inúmeras vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: eu vou me esvaziar. Você não tem do que se esvaziar, você já é vazio. Se existia alguém que tinha algo para se esvaziar, é Cristo Jesus. Ele se esvaziou e se fez servo, se colocou em uma posição de humilhação, deixando ali o seu conforto, o seu bem-estar, para viver nesse mundo cheio de problemas, por amor aos seus amigos. E nessa manhã o Senhor vem ao nosso encontro para direcionar o seu coração a Deus novamente. Talvez você esteja desanimado, trêmulo, com medo, angustiado, dominado pela ansiedade, pela depressão, seja o que for. Mas nessa manhã, o nosso amigo Jesus Cristo, Ele vem ao nosso encontro através da sua palavra. E não faz como Jonatas fez, que pegou nas mãos de Davi. Mas ele faz como um bom pastor. Ele carrega a ovelha para tratar essa ovelha, para conduzir essa ovelha no caminho, a conduzir as suas ovelhas ao Pai. E eu gostaria de estar orando pela sua vida e que você possa estar refletindo. Nós vivemos em um mundo tão difícil, está tudo muito louco. A individualidade, o egoísmo. É interessante que o Deus que nos fez, quando Ele nos criou, Ele falou assim: façamos o homem. E quando Ele fala façamos, Ele fala no plural. E nós entendemos biblicamente que Ele fala da Trindade. Para se amar, precisa ter um objeto de amor. Quando Deus criou o homem, não é porque ele precisava de algo. Não. Deus, Ele é completo. E quando João fala Deus é amor, é porque havia um círculo de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um relacionamento, uma amizade, uma comunidade. E quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem, não é para viver o eu, mas é para viver o nós. Viver o nós. Se nós somos a imagem e semelhança, a igreja tem que aprender a falar nós e não eu. Porque o Espírito Santo habita em nós, não em mim, é em nós.
Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos, aqui parte da igreja. Porque é só uma igreja. Nós somos a igreja pela qual Cristo é a cabeça. Nós precisamos sair da bolha para viver de fato o verdadeiro evangelho. E o evangelho é comunitário. Porque se nós vivemos uma individualidade, nós estamos apenas vivendo uma hipocrisia. Mas que nessa manhã o Senhor possa tratar o seu coração, trabalhar no seu coração. E como cristão, você possa agir como Cristo agiu. E é lindo quando nós pensamos na história da redenção. Não foi nós que fomos até Cristo, mas este amigo foi até nós. Porque o nosso estado era muito pior do que Davi. Muito pior. Muito pior. E ele estendeu a sua mão e nos resgatou do lodo, do encharco. E o salmista declara, talvez pensando na situação em que ele vivia, em que uma mão, Deus o resgatou do charco, do lamaçal do pecado e o colocou sobre a rocha. Irmãos, isso é maravilhoso, porque Cristo foi ao nosso encontro e nos resgatou. Nós vivíamos uma inimizade com Deus e através de Cristo nós vivemos uma amizade com Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. E se nós estamos em Cristo, e só para finalizar, em no grego é dentro de. E se nós estamos dentro de Cristo, e se nós somos um com Cristo, nós temos a capacidade de viver uma amizade fiel para com Deus e para com o próximo. Feche seus olhos.